Olá, Natália. A gente está aqui na segundo. Vou aumentar aqui um pouquinho o volume. Pronto. Estamos aqui na quarta e última questão, né, da lista, que ele pede o seguinte: mostrar no GeoGebra a construção do lugar geométrico de uma circunferência. Esse tipo de construção é o seguinte: como é que se você constrói uma circunferência, né? Você tem que ter um ponto central. E a partir desse ponto central você tem que determinar uma determinada distância, tá? E todos os pontos que estão a essa distância desse ponto central são os pontos pertencentes à circunferência. É através disso que a gente consegue desenhar a circunferência, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é colocar o ponto central, né? No caso aqui eu vou colocar o ponto 0, 0, tá bom? Que é o nosso ponto A aqui, tá ok? Eu vou até deixar um zoom bem grande aqui. O segundo é determinar uma determinada distância, tá bom? Essa distância a gente chama de raio, tá? A distância desse ponto aos demais pontos. Vamos determinar uma distância aqui, aí você vem aqui e coloca um slide, tá? Vamos clicar aqui no slide. Aí vamos colocar aqui a letra R. Esse raio que a gente vai fazer, ele vai de 0 a 5, tá bom? Aí você coloca aqui o raio, ok? E agora, o que a gente vai fazer, né? O próximo passo é, a gente precisa fazer a gente precisa colocar aqui para rodar, né, o ponto, e rodando e marcando aqui, tá bom? Se você vai precisar rodar, você precisa de um slide de ângulo, tá? E você vem aqui, ó, coloca um slide de ângulo, que no caso aqui não vamos chamar de alfa, tá? O ângulo alfa, tá? Que é justamente o tanto de grau que eu estou girando aqui. É como se eu estivesse pegando um compasso e fazendo um determinado ângulo. Aí você vem aqui para ângulo, aí você vai de 0 grau a 360. Aqui você vai modificar esse incremento para 0,01, tá? Para ficar uma coisa bem perfeitinha, como a gente vai ver ao final aqui. Pronto, fiz aqui, ó, o nosso raio e o nosso ângulo aqui, tá bom? Vamos colocar o ângulo para 0. E agora a gente vai determinar um ponto C, tá bom? Que vai ser o ponto justamente que a gente vai usar para fazer o desenho. Aí esse ponto C ele vai ser calculado da seguinte maneira. Ele vai ter o cosseno do ângulo alfa, tá bom? A coordenada x dele é o cosseno do ângulo alfa, dividido pelo raio, tá bom? Pelo raio. E mais uma coisa, ele tem que ser somado a coordenada x do ponto A, tá bom? Que a gente vai fazer uma alteração do ponto A, a gente vai levar o ponto A para qualquer outro lugar. Aí a gente pega o cosseno do ângulo alfa dividido pelo raio que você deseja, mais a coordenada do x do ângulo A, tá? E agora a coordenada y é justamente o seno do ângulo alfa dividido pelo raio, que é o R, mais a coordenada do ponto A, tá? Que é o ponto central ali do nosso cálculo. Você coloca aqui, ó, temos aqui o ponto C, ok? Aí vamos modificar aqui, ó, para você ver, eu vou modificar aqui a questão do raio, ó, tá? O raio é assim. Engraçado que o raio está crescendo e ele está meio que diminuindo ali, né? Então deve ter calculado alguma coisa errada aqui. Então vamos aqui voltar e verificar o que pode ter ocorrido de erro. Temos aqui o cosseno do ângulo alfa dividido pelo raio que eu quero, mais a coordenada do a coordenada de x do ponto A e o seno do alfa dividido pelo R mais a coordenada a coordenada y do ponto A. Fechar aqui, deixa eu só checar aqui o que pode estar ocorrendo. Temos o C, estamos crescendo. Vamos crescendo aqui. Quando diminuímos o raio, ele cresce ali. Então a modificação provavelmente
Deixa eu calcular aqui, que foi um problema. Aqui no caso, então a gente não vai colocar dividindo, a gente vai colocar multiplicando, tá? Vamos olhar aqui se eu cometi esse equívoco. Vamos colocar multiplicando. Quando eu tenho 1.4, ele vai crescendo, ok. E quando eu vou diminuindo, ele vai também diminuindo. Pronto. É multiplicando, tá? Não é dividindo. Eu cometi essa falha. E aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente agora vai fazer esse C rotacionar em torno do A, tá bom? Para ir construindo a nossa figura. E agora a gente pega aqui o ângulo e a gente vai alterando. Perceba que o ponto C, ele vai rotacionando, ó. Tá vendo? Ele rotacionando, ó. Só que ele não está desenhando a minha circunferência, né? Ele só está rodando. Aí para desenhar a sua circunferência, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão, seleciona a setinha aqui, clica com o botão direito e vem aqui em Trace On, tá? Que é mostrar o traçado que ele vai percorrer. E aqui a gente vai modificando, ó. Perceba que ele vai fazendo os pontinhos, ó. E assim a gente consegue desenhar a circunferência, tá? Aí você voltando aqui, ó, ele está indo, mas ele está indo muito ponto por ponto, né? Se você desejar, para exemplificar na sua apresentação, você pode vir aqui, ó, no slide, clicar com o botão direito do mouse sobre ele e colocar para fazer a animação, tá? Ó, clicar aqui em Animation. Você coloca em animação, ó, olha o que ele está fazendo, está desenhando toda a minha circunferência, ó. Ele vai até aqui e vai voltar. É porque o ângulo estava muito assim. Ele vem, ó, vai desenhando a minha circunferência. Tá bom? Aí você ativa a animação e isso ocorre. Para você desativar, você vem aqui, ó, clica com o botão direito e clica aqui para desativar a animação. Aí está aqui o ponto C e está aqui a circunferência desenhada. Caso você deseje modificar essa circunferência, você pode arrastar ela para qualquer canto aqui, ó. Tá bom? Arrastei para esse canto, tiro o zoom, volta o zoom aqui que ele tira o traçado, tá? No meu caso aqui desse daqui. Pronto, aí você pode ir arrastando o A para qualquer outro lugar, ó, o ponto C vai acompanhando, tá? Aí você tira e volta o zoom aqui, que aí ele tira o traçado. E agora você volta a animar, ó, você volta lá para o ponto 0, ó, e coloca para animação. Você coloca aqui, ó, Animation, e aqui ele vai fazer a animação. Ó, você dá um zoom aqui, ó, aí toda vez quando eu tiro o zoom, ele tira o traçado, mas depois quando você normaliza, ele fica sempre fazendo a circunferência. Aí se eu quiser, por exemplo, que essa circunferência seja maior, né, eu venho e altero aqui no raio. Ó, a gente pode perceber que ele está fazendo aqui uma circunferência maior, tá bom? E assim você desenha. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo que dá para me tirar essas dúvidas depois, tá bom? Aí desse jeito aqui é justamente o que essa questão 4 está pedindo, a questão do lugar geométrico, tá? Que é todos os pontos que estão equidistantes desse ponto A aqui, tá? Ó, como você pode perceber, estão todos da mesma distância do ponto A. Todos esses pontos aqui que o ponto C está percorrendo. Ó, e assim ele vai desenhando aqui bem legal, tá bom? E é isso e até depois.